Olá, tudo bem? Hoje, dia 22 de dezembro de 2025. Mais um ano se finda e chegamos naquele período em que nós queremos fazer várias reflexões a respeito de todo o ano. Coisas boas e ruins que aconteceram, colocar os prós e os contras na balança, boas atitudes, atitudes ruins, né, comportamentos. É a época do ano em que a gente fecha para balanço. Queremos tentar de alguma forma organizar todo esse período para que no ano que vem a gente possa melhorar em alguns pontos, possamos transformar outros pontos. Hoje eu peguei uma coberta para lavar. Eu fui para minha lavanderia, que dá no fundo da minha casa, que daí tem um quintal pequeno, lá no quintal tem um pé de limão. Se eu sair da frente, vocês quase conseguem ver pela imagem do espelho, né, do meu guarda-roupa. Tem um pé de limão, tem rosas, tem um pé de mamão e muitos passarinhos, diversos. Aqui na região onde eu moro, a gente tem bastante passarinhos. E daí no meu quintal em específico, por causa do pé de mamão, do lado perto tem uma outra vizinha que tem alguns pés de bananeira. Então tem bastante passarinho. Daí tem alguns outros vizinhos que colocam ração, né, alimento próprio para passarinho, e tem bebedouro, essas coisas. Até que se ficar em silêncio, eu acho que quase que dá para ouvir o canto deles no fundo. Então é o dia inteiro uma conversa de passarinho nos ouvidos da gente. Eu fui pra lavanderia lavar minha coberta e eu tenho uma cachorra no fundo, também no quintal, e eu percebi que ela estava fixada num ambiente, num cantinho do muro, assim. E eu ainda chamei a atenção dela, ela pegou, saiu, eu estranhei. Daqui a pouco ela pegou e voltou ali de novo e fuçando. Literalmente enfiando o nariz. Daí o que acontece? Falei, ué, que a Jade tá tão invocada naquele lugar? Desci e fui ver, bem num cantinho escondidinho, um passarinho. Um passarinho que caiu de um ninho. Primeira atitude de uma pessoa que é louca por bicho, vou tirar o passarinho daí. Peguei o passarinho, trouxe para dentro da minha casa, coloquei numa caixinha de sapato. E o que dá para um passarinho comer? Não faço a menor ideia. Peguei um pouquinho de água para dar para ele, porque tá bem quente aqui. Falei, vai que ele tá com um pouquinho de sede. Colocava umas gotinhas de água na boca dele para ver se ele tomava. Mandei mensagem pro meu marido, amor, o que um passarinho come? O que eu posso dar de... Não sei quanto tempo ele tá ali, não sei quanto tempo ele caiu do ninho, não sei se ele tá com fome. Eu não gosto de espiritualizar todas as coisas, né? Mas daí eu peguei aquele passarinho na mão, tá aqui. Vem cá, mocinho. Eu não sei se você é um moço ou se você é uma moça. Vem cá. Devagarzinho. Opa. Olha isso aqui. Segundo meu marido, é um pardal. Eu não entendo. E eu não sei se não é a mãe que fica gritando o tempo todo lá fora. Até ele tá fazendo barulhinho aqui dentro de casa. Como dizem o pessoal daí, olha... Muitas vezes a gente vê alguém fazendo assim, tentando mostrar algo. Esse é o passarinho. Daí eu peguei ele, dei água pra ele, comecei a fazer um carinho na cabeça dele, porque eu sou apaixonada por bicho. Quem me conhece sabe. Eu tenho 9 gatos. Então, nesse exato momento aqui é uma área de risco para ele, por causa, inclusive tem um gato miando na porta. É uma área de risco para ele estar dentro de uma casa com 9 gatos. Mas está bem guardado. Tipo, ele tá num quarto onde não tem como os outros animais, como os outros gatos, os meus gatos chegarem nele. E eu comecei a fazer carinho na cabecinha dele.
Eu comecei a olhar os detalhes das peninhas, do biquinho, desenho das penas. E comecei a me lembrar de quando Jesus falou: vede as aves dos céus. Elas não plantam, elas não cegam, mas é o Senhor quem cuida de cada uma delas. Aí eu me lembrei também daquela passagem que fala que na casa do Pai, até os pardais encontraram lugar. Daí eu me lembrei daquela passagem que diz: aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, aquele que habita nas asas do Altíssimo. A sombra do onipotente, do passarinheiro não lhe toca, né? Eu sou meio ruim de guardar versos bíblicos e sou horrível para lembrar o lugar onde eles estão. Mas daí eu comecei a olhar para esse passarinho e eu também me lembrei do filho pródigo. E lembrando dele. Talvez na cabecinha dele, minúscula, ele já estivesse pronto para voar. Talvez ele achasse que ele já era o suficiente para sair do ninho e ir embora. Voar com as suas próprias minúsculas asinhas. Com seus pés tão pequenininhos, com esse biquinho. E o que aconteceu? Ele caiu. E no momento em que ele caiu, graças a Deus ele conseguiu se esconder num lugar onde a minha cachorra não conseguiu pegar, porque se ela tivesse pegado, ela é grande, ela é uma border collie, misturado com vira-lata, era uma bocada. E ele acabava. Eu ainda até acho que ele não tá pronto, porque nem a peninha da barriguinha dele ainda não tá completa. E esse é o problema nosso, muitas vezes, como ser humano. A gente acha que a gente tá pronto para fazer algumas coisas. Trazendo para mim, levando para você. Às vezes acha que a gente acha que a gente tá pronto para fazer um monte de coisa. E a gente se joga. E muitas vezes nós caímos. Muitas vezes a gente acredita que é a hora, que é o momento. E daí me veio uma outra reflexão. Muitas vezes a gente acha que aquilo que o nosso Pai está nos dando não é o suficiente para alimentar a fome que existe dentro de nós. Não é o suficiente para sustentar, para preencher aquele vazio que a gente tem dentro da gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair da segurança do ninho, eu vou sair dessa proteçãozinha aqui e eu vou lá fora buscar. Ele piou. A sede que eu tenho é muito grande e eu acho que a água que Deus me dá não é o suficiente para saciá-la. A fome que eu tenho é muito grande e eu acho que o alimento que o Pai me dá não é o suficiente para me satisfazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar. Confiamos nos nossos pés. Confiamos nas nossas mãos. E vamos. Só que o nosso Pai sabe o perigo que está lá fora. Por isso que a proteção na nossa volta era grande. Porque o ninho é o suficiente para ele para ficar confortável. Deixa eu botar ele aqui para mim não ter perigo dele querer escapar. A gente acha, deixa eu fechar a caixa dele. A gente acha que a gente é grande o suficiente para ir fazer e acontecer. Mas não temos ideia do precipício que nos espera do lado de fora. E dentro e próximo desse precipício, o inimigo está rondando como leão,
procurando a quem possa tragar. A palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. Mas também nos diz que o inimigo das nossas almas está como um leão rondando, procurando a quem possa tragar. A Bíblia, ela nos traz muitas coisas, né? Ela nos traz grandes histórias. E daí, vamos lá para o Salmo 91, para me falar certinho, porque eu tenho uma memória horrível para falar algumas coisas. Essa não é uma Ferreira, ela não é uma João Ferreira, não é uma Almeida atualizada, né? É uma Bíblia mais de uma outra linguagem, e nela está escrito assim, olha, até que está bem parecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. És o meu Deus e em ti eu confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as penas e sob as suas asas você está seguro. Ele é sua verdade, é proteção e é escudo. Essa é uma Bíblia que eu ganhei e ela é a Nova Almeida atualizada, acredito eu. Então a linguagem dela é um pouco diferente. Mas essa é a palavra. Que nós venhamos permanecer debaixo das asas do Senhor. Que nós venhamos permanecer dentro do ninho que o Senhor preparou pra gente. Porque muitas vezes a gente tem em nós, eu tô pronto, eu vou conseguir, eu vou alçar esse voo, eu vou sair daqui. E a gente se precipita. E a distância a ser percorrida ela é tão grande que as suas asas não vai dar conta de chegar e você vai cair. E muitas vezes haverá jades. A minha cachorra é tão linda e usar ela num sentido desse. Muitas vezes haverá jades debaixo, só esperando você cair, para poder uma bocada te levar embora. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, não se precipite. Não saia do ninho sem que Deus fale, você está pronto para voar. Espere em Deus a confirmação de que o teu voo, de que você pode voar. Porque se você tentar voar antes da hora, haverá um monte de jade por aí, com a boca aberta, esperando para te engolir. Então acredite, Deus ele é fiel e o alimento que ele te dá é o que você precisa nesse momento. Não deixe a fome do mundo gritar dentro de você. Se o Senhor te colocou nesse casulo de proteção, é disso que você precisa. E na hora certa, você vai ter forças para voar e para alçar um voo longo, grande. Você vai voar acima das nuvens. Um pardal talvez não consiga, mas você é a águia. Voará acima das nuvens, acima das tempestades. Porque Deus, ele é Ele quem te renova. E Ele te fará como a águia. Mas saiba ter paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Espera com paciência no Senhor. Que a hora que as suas asas estiverem prontas, a hora que esse ninho já não for mais o suficiente para você, Ele vai preparar o teu voo. Ele vai te sustentar, é Ele quem vai te levar. Não tenta voar antes da hora. Porque nem sempre você terá a sorte de alguém te encontrar.
te acolher. Muitas vezes serão as Jades do mundo quem vão te achar primeiro. Essa é a minha reflexão. Esse é meu pensamento. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja com a sua mão estendida sobre você. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, hoje e sempre.